Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, a semana que vem nós teremos a nossa prova, né? Não se preocupem com relação à prova, eh, como que vai ser assim, que vai ser assado. Mais importante do que vocês desempenharem uma prova é vocês aprenderem, né? Então, essa semana é de revisão, não vai ter nenhuma disciplina, nenhuma apostila nova. A semana que vem vai ser a prova, então a gente só vai ter apostila nova ainda na outra semana, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Teve algumas coisas que a gente fez, que a gente conseguiu fazer presencial, né? Que foram os conceitos em nutrição, né? Que isso eu acho que é uma coisa que é bastante tranquilo para vocês. Mas eu vou abrir aqui agora a apostila, né? Para a gente relembrar algumas coisas aqui. Bom, então, como vocês já sabem, né? Nós já falamos isso de forma presencial, a nutrição está por toda parte. Infelizmente ou felizmente, porque eu vejo que infelizmente, porque todo mundo quer ser um pouco nutricionista e todo mundo acha que sabe alguma coisa de nutrição e na verdade algumas pessoas sabem, mas não são dados científicos, né? Não são definições com evidência, né? Como a gente já conversou. O que as pessoas sabem é o trivial, né? É o comum. Hoje a gente tem revista que fala de nutrição, pessoas, amigos, vizinho, vó, mãe, primo, né? Instrutor de academia, né? Que não esteja formado em nutrição e fala de nutrição. Claro que aquele que fez nutrição sabe, né? Tem um pouco mais de conhecimento nessa área. Mas quem não fez nutrição, né? São conhecimentos conhecimentos não científicos, né, que essas pessoas têm. A forma como a nutrição chegou ao Brasil, nós já conversamos, né? E o que é importante vocês saberem aqui? Que a alimentação é o ato da gente levar o alimento à boca, né? Depende, assim, da nossa rotina, do nosso dia a dia, depende de que região do país eu nasci, de que estado eu nasci, né? É o ato de eu levar o alimento à boca. E a nutrição é o alimento depois que ele foi inserido na boca, né? A nutrição é o processo que ele sofre, né, dentro do nosso organismo. Então, o que a gente faz? A gente faz digestão, absorção, metabolização e excreção, né? Dos nutrientes que contém nos alimentos, certo? E os alimentos são essas substâncias são esses itens que contêm esses nutrientes, né? Que aí vão ser digeridos, vão ser absorvidos e metabolizados e excretados pelo nosso organismo, certo? Os nutrientes, vocês sabem que eles são divididos em dois grupos, em macronutrientes e micronutrientes, né? E eles são indispensáveis para qualquer função do nosso organismo. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso levar um alimento até minha boca, para que os nutrientes que contém no alimento sejam utilizados pelo meu organismo, certo? E eles têm várias funções de fornecer energia, de ajudar, de manter e melhorar a imunidade, promover crescimento, desenvolvimento, melhorar o apetite, evitar deficiências e carências nutricionais, né? Então, os nutrientes têm várias funções. E dieta, o que é dieta? É o nosso
hábito alimentar, né? A minha dieta não quer dizer que eu estou de regime. A minha dieta é essa, a minha dieta é uma dieta convencional, que tem todos os grupos alimentares. Não, a minha dieta é riquíssima em gordura. Não, a minha dieta é rica em proteína. Então, a dieta é o hábito que a pessoa, é os alimentos que habitualmente as pessoas consomem. E a má nutrição é quando a gente se alimenta mal, né? Então, eu posso ter tanto um excesso de peso com a minha má alimentação, quanto um baixo peso devido à má alimentação, né? E o que é energia? Energia é o que eu retiro do alimento através dos macronutrientes para que eu possa produzir energia, né? E quando eu falo em energia, a unidade que eu uso é a caloria, né? Então, assim, uma maçã pode me dar, dependendo do tamanho, 80 calorias. Ou seja, ela me fornece 80, contribui com 80 calorias de toda a energia que eu preciso do dia. Sabendo disso, né, a gente tem que ter o seguinte esclarecimento. Os nutrientes nos ajudam a fazer sustentação, crescimento, manutenção e reparação dos tecidos. E o que a gente precisa? Saber que uma alimentação adequada não é uma alimentação formada por um único nutriente. E que não existe nutriente mais importante que o outro. Desculpa. Todos têm sua importância. Um dá energia, o outro dá estrutura, o outro ajuda na produção energética, o outro ajuda na estrutura, o outro ajuda na cicatrização e assim por diante. O que a gente precisa? De uma adequação de todos os nutrientes para que a gente tenha saúde, né? Para que a gente não tenha não desenvolva nem a obesidade e nem a desnutrição, certo? Então, essa é uma revisãozinha básica dessa primeira apostila que eu ainda estava com vocês em sala de aula, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos carboidratos, que são um tipo de nutriente, mas que a gente chama de macronutrientes, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então os carboidratos, eles têm como função básica nos fornecer energia. Isso eu já falei para vocês várias vezes, né? A gente tem como macronutriente carboidrato, proteína e lipídio. Então, o carboidrato e o lipídio têm como principal função energética e a proteína tem função estrutural. A gente precisa consumir carboidratos, então, para que a gente possa produzir energia. Também por quê? Para manter a nossa glicose sanguínea. Também por quê? Para manter o funcionamento do sistema nervoso central. E qual é a forma que eu, ser humano, vocês, armazenam carboidrato? Por exemplo, quando eu como muito, eu vou armazenar, né? Quando eu como muito alimento, mais do que eu preciso, eu vou fazer vou armazenar como gordura. Se eu como bastante proteína, além do que eu preciso, ela vai virar gordura. Mas qual que é a minha reserva de proteína no meu organismo? É o músculo. Qual é a reserva de lipídio? É a gordura. E qual é a reserva de carboidrato? É o glicogênio. Então, a gente faz reserva de carboidrato, com certeza, através do glicogênio muscular e hepático. E os vegetais também fazem reserva de carboidrato através do amido. Então, a batata é rica em amido, o arroz, o trigo, a mandioca. Então, os carboidratos, eles são ricos. Os carboidratos que a gente consome, eles são ricos em amido, certo? Mas a gente tem que lembrar que tem dois tipos de carboidrato, o simples e o complexo.
O simples é aquele alimento que é realmente doce, tem sabor doce. E o complexo é o carboidrato que tem açúcar, mas que ele não tem o sabor doce. Então, o simples seria o mel, seria doces em geral, o açúcar, um pudim, né, um manjar. E o complexo seria o macarrão, o arroz, a batata, a mandioca, certo? O pão. Qual deles é melhor? Na verdade, nós temos assim, o carboidrato complexo, ele tem menor influência que o simples sobre o índice glicêmico, sobre a glicemia, na verdade. Então, assim, mas tudo depende. Por exemplo, para um praticante de exercício físico que precisa repor rápido um glicogênio, é melhor eu fornecer um carboidrato simples. Mas uma pessoa em processo de emagrecimento, eu devo fornecer o carboidrato complexo, né? E só um parênteses, eu posso fornecer o carboidrato simples para um praticante de exercício físico, assim, no momento que ele quer repor rápido o glicogênio, não é o dia todo também, senão ele vai viver só de doce, também não vai dar certo, porque ele vai começar a fazer acúmulo de gordura, tá? Aí, como eu já falei para vocês, a gente tem, dentro da classificação dos carboidratos, os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos é quando são açúcares que só tem uma molécula de glicose, né? Então, de açúcar. Então, exemplo, a glicose é um mono, a frutose, que é o açúcar da fruta, é um mono, e a galactose, que é o açúcar do leite, é um monossacarídeo. Os disacarídeos, quando a gente une dois monossacarídeos, a gente tem os disacarídeos. A lactose, por exemplo, é a união da glicose com a galactose, forma um disacarídeo. A maltose é a união de duas moléculas de glicose, aparece na decomposição do amido. E a sacarose é a união da glicose com a frutose. Provém do refinamento do suco da cana, da beterraba, o açúcar de mesa é uma sacarose, e também está presente em vários alimentos. Então, essa aqui é um resumo, né, dos disacarídeos. A sacarose, do que ela é formada, a lactose, do que é formada, é a maltose, e onde eles são encontrados. E os polissacarídeos, que são moléculas de carboidrato que têm vários carbonos, várias moléculas de glicose, inclusive, são o amido, o glicogênio e as fibras. Eles são polissacarídeos, certo? Como eu já falei, já expliquei o que é o amido e o que é o glicogênio para vocês, né? As fibras são polissacarídeos que a gente não digere, né? Como eu já expliquei também. Então, ter fibra numa refeição dificulta um pouco a digestão, o que faz a fome vir mais tarde, o que retarda, né, a fome da pessoa, aumenta o processo de saciedade dela. Fora isso, as fibras nutrem as células intestinais, né, e tornam o meio intestinal apto para o crescimento de boas bactérias. Então, as fibras são tipos ótimos de polissacarídeos, certo? Então, e a necessidade de carboidrato? A glicose é um combustível para a maioria das funções do corpo. Ela é a fonte preferida de energia, principalmente do sistema nervoso central. Fora isso, a gente tem um nível de glicose sanguíneo que deve ser mantido. Então, eu preciso do carboidrato para fazer essa manutenção. Caso eu não tenha carboidrato, eu vou pegar a proteína, fazer gliconeogênese, ou seja, formar nova glicose para poder ter carboidrato, né? Então, o carboidrato é importante, certo? A digestão dele é quando eu pego o carboidrato, uma molécula grande, ou um disacarídeo, ou uma molécula de polissacarídeo, e vou quebrar até ele chegar
a moléculas de glicose, né? Até formar monossacarídeos. Então, a digestão, a gente vai obter a glicose do alimento, porque eu pego todos os tipos de carboidrato e vou quebrar eles, né? A hora que ele chega na forma de glicose, é que a gente absorve, certo? Onde que a gente começa a fazer digestão de carboidratos? Na boca. Nunca se esqueçam disso, certo? Os carboidratos são absorvidos e podem ser armazenados no fígado e no músculo sob forma de glicogênio, certo? Então, lá nesses dois lugares é onde eu consigo fazer estoque de carboidratos, beleza? Então, esse é um resumão também da nossa aula de carboidratos que eu ainda estava presente, né, com vocês. Agora a gente vai abrir a apostila de proteínas, porque eu quero abordar com vocês um pouquinho das vitaminas e dos grupos alimentares, né? Vocês estão lembrados? Que os grupos alimentares vocês não estavam, a gente não fez aula presencial. Então, coisas que eu estou dizendo aqui são coisas que vocês devem saber, né? Básicas, sem muita técnica. Que, filha? Não tem problema. Vai lá que o papai limpa pra você, tá? Então, limpa aqui mesmo na roupa, tá? Bom, então a proteína, ele foi o primeiro nutriente considerado essencial, né? Só um minuto, filha, ó. Agora a mamãe tá trabalhando. Pode pôr, tá? Então, ele foi o primeiro nutriente considerado essencial. São compostos orgânicos de estrutura completa. Também é composto de carboidrato, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São agrupados em forma de filamentos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, em forma de filamentos, tá? O que a gente precisa saber da proteína? Ela pode... eu posso produzir alguns aminoácidos, né? Porque assim, o que eu tenho que saber? A proteína, ela é formada quando eu consigo unir 20 aminoácidos. O aminoácido, desses 20 aminoácidos, 8 eu tenho que consumir na minha dieta, porque eu não produzo. Os outros eu consigo produzir, certo? Então, e o que eu falo quando eu falo assim, eu vou fazer produzir uma proteína? Eu estou produzindo um colágeno para cicatrização, eu estou fazendo cicatrização de uma fibra, estou fazendo cicatrização de uma fibra muscular, eu estou produzindo um anticorpo, eu estou ajudando uma estrutura de unha, de cabelo. Então, assim, para eu conseguir produzir, filha, olha o barulho, uma estrutura, eu preciso de uma proteína, que uma proteína seja formada. Só que para essa proteína ser formada, eu preciso de 20 aminoácidos diferentes. 8 eu tenho que consumir. Os outros 12 eu posso produzir. Mas se me faltar um desses na dieta, eu não consigo compor uma proteína, certo? A função da proteína é estrutural. Mas ela pode virar energia igual o carboidrato? Pode? Pode. O problema é que a proteína não consegue, ela não nasceu, entre aspas, para isso. Né? A prioridade da fonte energética é do carboidrato e do lipídio. A proteína não, certo? Então, as funções vitais. Só um minuto, gente. Filha, vem aqui, ó. Vem cá. Amor, chama ela, por favor. Sabe? Você vem brincar com o papai agora aqui na sala, vem?
Fazendo tudo isso, foi da bulimia. Vamos lá, gente. Quem tem criança é assim, né? É, então, as funções vitais é crescimento, construção, reparação dos tecidos, constituição de células, né? De toda a estrutura orgânica mesmo. Fora isso, elas agem como enzimas, anticorpos, hormônios, transportes, também ajudando na construção de tendões, ligamentos, cabelos, cicatrização, unhas, etc. Você vê que as funções são muito importantes. Só que qual é o problema? Que a gente pensa que a proteína ela é mais importante que o carboidrato. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se eu não consumir carboidrato, a proteína vai virar carboidrato pelo processo de gliconeogênese. E aí a proteína deixa de ter essas funções estruturais. Por quê? Porque ela teve que virar energia, tá? Então, assim, por isso que eu digo que não existe um nutriente melhor que o outro. Porque na falta de um, o nutriente, ele vai ter que suprir a necessidade desse que está faltando e ele deixa de fazer a função que ele tem, certo? Então, quando a gente tem proteína simples, a gente tem aminoácidos. E quando a gente tem, e a gente também tem as conjugadas, que é com componentes adicionais, né? Tipo as proteínas que carregam vitaminas, né? O lipídios, né? Igual o colesterol. O colesterol é uma molécula de proteína que carrega gordura, né? A hemoglobina é uma proteína que tem o ferro, que faz parte da sua composição, né? Que a gente, ali está dizendo grupo M, que é de um tipo de ferro, então a própria hemoglobina é um tipo de proteína adicionada de um mineral. E a digestão da proteína, diferente da do carboidrato, ela começa no estômago, certo? E aí ela vai ser quebrada em pequenos pedaços, vai sofrer desnaturação, né? Então aquela proteína toda em formato helicoidal começa a abrir, né? E a hora que ela chega na forma de aminoácido é que ela é absorvida. O carboidrato é quando ele chega na forma de glicose é que ele é absorvido, certo? Os aminoácidos, eles são essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais. Os essenciais é aqueles que eu preciso comer. Os não essenciais é aqueles que eu produzo. E os condicionalmente essenciais são aminoácidos que eu não preciso em determinadas situações eles são super importantes, né? Em outras não. Por exemplo, a glutamina. A glutamina para um paciente com imunidade baixa, em tratamento quimioterápico, ele se torna essencial, tá bom? As proteínas chegam ao intestino delgado em pequenas porções, né? Sofre a ação do suco pancreático e aí com a ação do suco pancreático, ela consegue ser digerida, certo? E aí ela vai ser absorvida pelas células intestinais. O que vocês precisam nunca esquecer da proteína também é que a gente está o tempo inteiro perdendo proteína, né? A gente perde pela pele, sangue, trato intestinal, tecido muscular. Então a gente renova a proteína todo dia. Então a gente precisa fazer o consumo proteico diário. E não é porque eu quero ficar forte, porque se eu quero ficar forte, eu tenho que treinar, né? É porque eu preciso ter funções vitais da proteína, né? Imunidade, células sanguíneas, tendões, cicatrização, cabelo, unha, mucosa da boca. Eu preciso o tempo inteiro. Mas para proteína ser proteína, eu preciso garantir que eu vou ter energia para executar todas as funções. E aí, quem me fornece energia são os carboidratos e os lipídios. Desculpa. Que nós vamos falar dos lipídios agora.
Só um minutinho aí. Então, os lipídios, a gente já não estava mais tendo aula presencial, né? São compostos solúveis em solventes orgânicos, mas não são solúveis em água. Tanto que você pega uma frigideira que você fritou o ovo e você não consegue só com água limpar essa frigideira, né? Então, são compostos que eu preciso, que são solúveis em alguns componentes, né? Que não a água. Triglicerídeo é um tipo de lipídio, fosfolipídios é outro tipo, e esteróis são outro tipo. Então, os óleos, a lecitina e o colesterol são tipos de lipídios. Eles podem ser sintetizados no nosso organismo, mas tem alguns lipídios que eu tenho que consumir, né? São essenciais. É a principal forma de armazenamento. Tudo que eu como em excesso, eu vou armazenar como lipídio, né? Por isso a gente forma as dobrinhas, a gordura subcutânea, a gordura visceral, que é a gordura que está entre os órgãos, que é a que mais faz mal também. Fora isso, os lipídios ajudam na membrana celular. Então, ele não tem também só a função de nos engordar. Ele é um isolante térmico, né? Ele ajuda, ele mantém a temperatura corporal, ele, como que se diz, protege ossos e músculos, né? Para não ter atrito. Fora isso, ele também, a gente usa lipídio para produzir hormônios e a gente usa lipídio para células, para membrana celular. Então, o lipídio, ele é bastante importante. Fora isso, a gente usa ele para produzir energia, certo? Então, ele tem função energética, estrutural e hormonal. E ele fornece mais caloria do que o carboidrato e do que a proteína. Né? Porque 1 grama de carboidrato me dá 4 calorias. 1 grama de proteína também me dá 4 calorias. Mas 1 grama de lipídio me dá 9 quilocalorias. Fora isso, o lipídio também ajuda a transportar as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas que são solúveis nos lipídios, certo? Eu preciso de lipídio para que essas vitaminas sejam absorvidas. Se a minha dieta não tiver lipídio, eu não consigo, eu tenho deficiência dessas vitaminas. Fora isso, ele dá sabor, né? Uma feijoada é bom, um bife à milanesa é bom, né? Alimentos gordurosos são sempre bem saborosos, porque o lipídio melhora a palatabilidade dos alimentos. Fora isso, ele fornece ácidos graxos essenciais, que são aqueles que eu não produzo, né? Ômega 3, ômega 6, a gente não produz, certo? Então, os ácidos graxos essenciais, os ácidos graxos é a forma que o lipídio também, ele é degradado e ele só vai ser absorvido quando a cadeia de lipídios for quebrada em ácidos graxos. Quando o carboidrato é absorvido, quando ele é quebrado em glicose, quando a proteína é absorvida depois que é quebrado em aminoácidos, e quando que o lipídio é absorvido depois que ele é quebrado em ácidos graxos, ok? E aí a gente tem alguns tipos de ácidos graxos, que são os saturados, insaturados e os essenciais. Os saturados é aquele ácido graxo que vem da gordura, geralmente animal. Né? Então, a gordura da carne, a gordura do leite, a gordura do ovo é uma gordura saturada. E essas gorduras, geralmente, são gorduras que têm capacidade de aumentar colesterol. Já os ácidos graxos insaturados, eles são um tipo de gordura que não afetam o nosso colesterol, mas eles dão calorias, tá? Todas as formas de lipídio são calóricas.
E tem os ácidos graxos essenciais, que são aqueles que eu preciso consumir. Então, os saturados é encontrado em gordura animal. Os insaturados a gente encontra nas gorduras vegetais, né? Óleo de soja, girassol, milho, né? A margarina, por exemplo, a gente fala que a gordura dela é insaturada, porque ela veio a margarina veio da soja, do milho. Só que ela tem um outro tipo de ácido graxo, que é o ácido graxo trans, que ele é pior que o saturado, né? Então, a gordura saturada que vem do animal consegue aumentar o meu colesterol. A insaturada vem dos alimentos vegetais e não tem capacidade de aumentar o meu colesterol. E a trans, ela além de aumentar o meu colesterol ruim, ela diminui o bom. Então, a margarina, na verdade, ela é considerada até pior, né, do que uma gordura animal. Por quê? Pelo processo de hidrogenação que elas passam, né? Que é o processo que é preciso que elas sofram para que quando a gente submeta ela a uma temperatura mais baixa, ela se solidifica, né? Então, a margarina é uma gordura sólida que a gente passa no pão. Por que ela tem essa capacidade? Por que eu coloco um óleo na geladeira e ele não fica sólido? Porque ele tem gordura insaturada. A margarina tem gordura insaturada, mas sofreu hidrogenação. O que acontece? Agora, essa gordura se tornou uma gordura maléfica, né? E aí ela consegue ficar sólida na temperatura de refrigeração. Mas ela, além dela piorar o meu colesterol ruim, ela piora o meu colesterol bom também, certo? Então, os essenciais, como eu já disse, é o ômega 6 e o ômega 3. As fontes de ômega 3 são peixes e fontes de ômega 6 são óleos vegetais. Mas eu encontro ômega 3, pouca quantidade, mas encontro nos óleos vegetais também. Assim como o ômega 6 eu também encontro nos peixes, mas eu encontro mais o ômega 3. Onde que começa a digestão dos lipídios? Na boca. Então, carboidrato e lipídio, a digestão começa na boca. Aí uma grande parte acontece no estômago, mas a maior parte da digestão acontece no intestino mesmo, certo? O jejum, né? A gente sabe que o intestino é composto por três partes: duodeno, jejum e ilho. O jejum é o principal local da absorção de lipídios, certo? Aí, depois deles absorvidos, eles vão ser encaminhados ao fígado, e o fígado é quem vai resolver o que faz, né? Se vai fazer colesterol, se vai formar hormônios, né? Bom, esses são tipos de colesterol: VLDL, LDL e HDL. E esses são lipídios que a gente produz, né? Eu uso alguns lipídios essenciais para produzir também essas moléculas de colesterol, tá? Então, o LDL é conhecido como colesterol ruim e o HDL como colesterol bom. O ácido graxo é a forma com que o lipídio é quebrado e a forma com que ele vai ser absorvido, certo? O músculo, por exemplo, ele vai usar como fonte de energia o carboidrato em forma de glicose e o lipídio vai estar em forma de ácido graxo, certo? O fígado, então, tem a capacidade de regular os níveis de lipídio no sangue e fazer síntese de triglicerídeos, né? No fígado também, que dependendo tanto da quantidade de alimento que eu consumir ou de gordura, o fígado vai me ajudar a fazer síntese de lipídio. Ele vai ajudar o armazenamento de gordura, a partir tanto da gordura, quanto do carboidrato, quanto da proteína em excesso, certo? O catabolismo de ácidos graxos e triglicerídeos, né? Como que a gente usa o lipídio para produzir energia?
Então, os triglicerídeos são hidrolisados, né? Sofrem ação das enzimas, são quebrados em ácidos graxos e colesterol e liberados na célula adiposa. Na corrente sanguínea, eles se unem à albumina, que é uma proteína, e a sua concentração no plasma permanece baixa porque o fígado capta esses lipídios rapidamente. Então, assim, o lipídio é um nutriente que nos fornece energia, é um nutriente que em excesso nos faz ganhar peso, porque ele tem uma quantidade calórica alta. A digestão do lipídio começa na boca e a gente vai absorver o lipídio como forma de ácido graxo. A gente tem 3 tipos de lipídios: saturado, insaturado e monossaturado, insaturado e os essenciais. O saturado aumenta o colesterol e está presente nos alimentos animais. Os insaturados estão presentes em alimentos vegetais e não interferem no nosso colesterol ruim. E os essenciais eu preciso consumir para produzir um hormônio, para produzir uma lipoproteína, que é o colesterol, por exemplo. Porque nós temos colesterol bom, mas nós temos o colesterol ruim, certo? Quando eu pratico bastante atividade física, eu uso como fonte de energia, na atividade intensa, o carboidrato. Na falta do carboidrato, eu uso a proteína. E à medida que, quanto mais longa for a minha atividade física, mais eu uso a proteína e a gordura, porque a reserva de carboidrato vai acabando, né? Porque eu não faço muita reserva de carboidrato. A minha maior reserva é a de lipídio, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Com vocês? Agora, eu quero falar um pouquinho ainda das vitaminas. E eu quero, para a gente poder falar dos grupos alimentares, beleza? Bom, então nós temos as vitaminas, que são micronutrientes. Vitaminas e minerais são nutrientes que não nos fornecem energia, mas eles ajudam na produção energética, tá? Então, a gente tem 2 tipos de vitaminas: as hidrossolúveis, que são solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. Como eu falei, A, D, E, K. A DEC. A, D e K são as lipossolúveis. Então, as hidrossolúveis são importantes no metabolismo, atuam como coenzimas, né? Por exemplo, elas ajudam a fazer a produção de energia, elas auxiliam reações, não dão calorias e não são armazenadas. Porque as hidrossolúveis é aquela vitamina que eu posso consumir um monte, o excesso eu vou excretar, eu não vou conseguir armazenar. Já as lipossolúveis, o excesso delas eu consigo armazenar, eu não vou excretar. A vitamina C, por exemplo, e todas do complexo B, B1, B2, B3, B6, B9, são vitaminas que eu não armazeno. Eu posso consumir um monte que eu vou excretar. Eu não posso falar assim, eu vou comer bastante vitamina C hoje para amanhã não precisar. Não vai adiantar. Porque o que você consumir além do que você precisa, você vai excretar. E amanhã você tem que comer de novo, certo? Então, a vitamina B do complexo B são importantes em aspectos relacionados à produção de energia, e a vitamina C tem como seu principal papel ser antioxidantes. Então, a gente tem a B1, que ela pode ser sintetizada no intestino. Sua deficiência está ligada diretamente ao metabolismo de carboidratos, né? Então, a gente vê que a pessoa que tem deficiência de tiamina, ela tem uma irritabilidade, ela pode ter uma confusão mental, né? Então, ela tem um papel bem importante na função cerebral, certo? Aqui estão as fontes, eu não vou ficar
falando das fontes de cada uma, porque senão a gente acaba demorando com coisas que vocês leem e conseguem entender, né? Quais são as fontes dessa vitamina. Então, a deficiência causa o beriberi, o sistema nervoso central é prejudicado na obtenção de energia, e o paciente pode desenvolver encefalopatia, né, que é uma confusão mental, e pode entrar em coma por conta da deficiência dessa vitamina, certo? A riboflavina é a B2 e ela forma células vermelhas. Ela ajuda a acontecer a gliconeogênese, né, a formação de nova glicose. Ela regula enzimas da tireoide e ela ainda ativa a vitamina B6. Fora isso, ela faz transporte de hidrogênio no sistema mitocondrial, ou seja, é importantíssimo para a produção energética, atividade física, por exemplo. Então, a riboflavina não pode deixar de ser consumida e a gente, como não excreta, tem que consumir todos os dias, tá? O que é queilose? A deficiência de B12 pode dar queilose, é aquela, sabe aquela rachadurinha assim que às vezes a pessoa tem no cantinho da boca? Pode ser uma queilose. Estomatite é a inflamação da mucosa da boca. A glossite, que é a inflamação da língua. Dermatite, que é da pele. E lesões oculares. A B3, que é a niacina, super importante porque elas atuam como ajudantes de enzimas, principalmente para a produção de energia. Praticante de exercício físico não pode deixar de consumir a vitamina B3, certo? A deficiência pode causar pelagra e inflamação das mucosas. A pelagra é dermatite, né, uma doença de pele, pode levar à demência e diarreia também. Esse aqui é um paciente com pelagra, certo? A B6 também é uma vitamina muito importante para que ajuda a enzima, então ela é muito importante para a produção de energia, então ela não pode estar deficiente no praticante de exercício físico. E essas são as fontes que a gente encontra e a deficiência o que pode causar, né? A B5, que é o ácido pantotênico, tem função também de promover a produção de energia, porque eles ajudam na metabolização do carboidrato, do lipídio e da proteína. Essas são as fontes e essas são as funções. Crescimento celular, ajuda enzimas, faz síntese de DNA, ajuda no metabolismo de outras vitaminas também. Essas são as fontes. O ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, a gente nunca para pensar, porque a gente não chama o ácido fólico de vitamina, né? Então, a B9, super importante, principalmente para gestantes ou quem está querendo engravidar. Ele faz transferência de carbono para a síntese de DNA e RNA e conversão de histidina em ácido glutâmico na formação de células sanguíneas. Fora isso, ele, portanto, né, na verdade, ele evita a malformação fetal. Também ele evita doenças cardiovasculares, né? Então, é uma vitamina que não dá pra gente ter deficiência também, certo? E também evita um tipo de anemia. A cobalamina, que hoje a gente chama muito mais de cobalamina do que cianocobalamina, que é a B12, ela tem como função o metabolismo dos ácidos nucleicos, né, RNA e DNA, e ajuda no funcionamento do trato gastrointestinal, tecido nervoso e medula. Então, é uma vitamina que, quando está em deficiência, ela também leva o paciente a ter problemas neurológicos, irritabilidade, essa pessoa pode ter dores corporais, diarreia, perda de apetite, outro tipo de anemia, que é a megaloblástica ou a perniciosa. Então, é uma vitamina que também não pode ter deficiência. Para a gente poder recuperar um paciente com deficiência de B12,
a gente usa principalmente a forma endovenosa. Não, desculpa, intramuscular. A suplementação de B12 raramente é feita com alimentos, tá? E a vitamina C, que tem como função principal ser antioxidante, combater radical livre, contribuir com a cicatrização junto com o colágeno. Não existe cicatrização sem vitamina C e sem proteína, tá? E ela também ajuda a absorver alguns nutrientes, principalmente o ferro. As fontes, frutas cítricas e alguns folhosos. Já as lipossolúveis, a DEC, né? A vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, são vitaminas que, se eu consumir um monte hoje, eu vou armazenar. Né? Eu não necessariamente vou precisar consumir amanhã, mas claro, depende da quantidade, tá bom? Que você está consumindo. Então, elas são substâncias orgânicas, solúveis em lipídios, não tem valor energético, também não nos dão calorias, e o organismo não produz, eu preciso consumir. A vitamina A foi a primeira a ser identificada, ela se encontra em 3 formas, o retinol, retinaldeído e ácido retinóico. Ela é muito importante para a função visual e reprodutora. Maturação sexual na adolescência. Adolescentes não podem ficar sem vitamina A. Pessoas com problemas visuais também não pode. Quem tem histórico familiar de problema visual na família, é uma vitamina que deve estar sempre sendo monitorada. Ela é encontrada, o retinol, no fígado, gema de ovo e leite integral, que é um tipo, essa é a forma de vitamina A encontrada em produtos animais. Já o carotenoide, que a gente fala assim, tem que tomar vitamina A para ficar bronzeada, né? Na praia, suco de laranja com cenoura. E a gente sempre lembra, vitamina A tem na cenoura, mas é o carotenoide, que é a provitamina A. O carotenoide a gente encontra nos vegetais amarelados e alaranjados, tá? Cenoura, manga, mamão. Mas o retinol, que nos ajuda a visão, não está na cenoura, no mamão e na manga. Ele está lá no leite, né, no ovo, no fígado, beleza? Também os carotenoides estão nos verdes escuros, né? Os amarelados, alaranjados e verdes escuros. E aí temos a vitamina D, que ela é importantíssima para a absorção do cálcio. Né? Não adianta nada a gente consumir cálcio e não ter vitamina D disponível, tá bom? Então, a vitamina D é ativada pelos raios solares, por isso a gente precisa tomar sol. Tem alimentos que têm vitamina D, mas não é o suficiente. Por isso que quando o nenenzinho nasce, a gente pede para tomar sol, né? E claro, tem que ser o sol antes das 10 e depois das 4, 15 minutos. E não basta ser o sol só na mão, né? Tem que deixar os braços e pernas de fora, e é importante não estar com protetor solar também, tá? Essas são as fontes de vitamina D. A deficiência pode causar osteomalácia e osteoporose, porque diminui a absorção de cálcio, fraqueza muscular e dores ósseas, né? Acho que vocês sabem melhor do que eu o estado de moço normal e de uma paciente com osteoporose. E a vitamina E, que tem como função proteger as membranas celulares, também é outro tipo de vitamina antioxidantes, e quebra a formação de radicais livres, né? Por isso, antioxidantes. Essas são as fontes. A vitamina K, super importante. Acho que é a primeira suplementação que uma criança, quando nasce, recebe, que é tomar a injeção de vitamina K, né? Ela é anti-hemorrágica e ela é sintetizada por bactérias intestinais. Ela contribui com a coagulação sanguínea e faz síntese de proteínas que estão no plasma. A gente encontra nos vegetais verdes escuros, fígado de boi, fígado de porco, que não é o comum a gente consumir,
né? Então, vocês viram aí que as vitaminas não nos dão calorias. A gente tem dois tipos dela, lipo e hidrossolúvel. A lipo eu armazeno, a hidro eu não armazeno, mas todas eu devo consumir. As hidrossolúveis eu devo consumir diariamente, com certeza. As lipossolúveis, eu tenho uma recomendação diária, mas se eu exceder um dia, eu posso deixar de comer em outro. Porém, o que é exceder, né? Aí o nutricionista que te acompanha que vai te falar, certo?